Aí, gente, aqui como é que a gente vai interpretar essa rede aqui? Eu vou tirar aqui os caracteres, tá? De mutação, os passos mutacionais, mas no trabalho de vocês, vocês têm que colocar esses passos mutacionais aqui. Eu vou tirar, então, a posição de mutação. E esse tamanho aqui, ó, dessa linha, ela tem que respeitar a proporcionalidade da mutação. Por exemplo, aqui eu só tenho uma mutação. Eu não posso fazer isso aqui, ó, arrastar desse jeito, porque não vai ter uma proporcionalidade em relação ao número de mutações que nós tivemos. Então, o que isso aqui está mostrando para mim? Está falando o seguinte, olha, a população do Mato Grosso, ela não tem só um haplótipo, ela não tem só haplótipo exclusivo, tá? Ela tem 2 haplótipos e ela, inclusive, compartilha um haplótipo com a população de Goiás. Aqui fica um pouco complicado, mas eu já decorei as cores. Então, amarelo aqui é Mato Grosso e o rosa choque é Goiás. Então, aqui, essa população lá de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, ela compartilha haplótipos com a população de Acreúna, em Goiás. Será que seria um indicativo de fluxo gênico? É assim que a gente tem que interpretar. Por outro lado, a população do Distrito Federal, ela tem 2 haplótipos distintos, mas essas populações não compartilham haplótipos com outras populações geográficas. Então, posso olhar se essas populações estão isoladas, talvez não tenha fluxo gênico aqui entre elas. E o negócio da rede de haplótipos é o seguinte, a gente colore ela de acordo com a população geográfica. Então, o fato disso aqui estar verdinho e isso aqui estar verdinho, não significa que é a mesma constituição genética. Isso confunde muitas pessoas. Não é a mesma constituição genética. O que a gente está fazendo aqui é colorindo a cor do haplótipo em relação à geografia. Eu posso mostrar para vocês depois como que a gente coloca isso, por exemplo, no mapinha. Mas aí vai ser diferente, entendeu? Aí no mapinha, lá dentro do Distrito Federal, eu vou ter que colocar que eu tenho 2 haplótipos, né? Porque eu vou ter, então, 2 constituições genéticas distintas. Mas quando a gente faz essa redezinha aqui, a gente vai colorir, então, por população geográfica. Por exemplo, essa população aqui de Rondônia, ela compartilha haplótipo com a população do Mato Grosso, que é a pretinha. Então, a população do Mato Grosso, ela compartilha haplótipo tanto com a do Mato Grosso do Sul, quanto de Rondônia. Olhando geograficamente faz sentido, tá? Então, é isso. Para você salvar esse desenho aqui, você vem em File, Save, e aí a gente pode salvar em FDI, para você depois editar se você quiser. Aí você só importa o FDI que vai dar tudo certinho. Ou vem em Save de novo e coloca aqui, ó, PDF ou BMP. Antigamente ele exportava muito, numa qualidade muito massa, agora ele não exporta, obviamente, por questões monetárias, eu acredito. E aí a gente vem também aqui nessa opção estatística, e a gente tem aqui quantos haplótipos nós temos, então, por exemplo, que eu tenho 5 haplótipos, qual é o número total de indivíduos que nós tivemos, o número de mutações e assim por diante. Ó, nesse artiguinho aqui, o que eu fiz? Eu gerei a rede de haplótipos, então assim você apresenta ela, coloca do ladinho qual é o haplótipo direitinho para a pessoa saber, então nomeei haplótipo 1, 2, 3, lá. E aí, eu coloquei por cor aqui, também considerando bacias hidrográficas. Então, dependendo da pergunta que você estiver fazendo, você pode colocar, por exemplo, populações que fazem parte do norte do Cerrado são cores quentes, populações que fazem parte do sul do Cerrado, cores frias, porque assim a gente já consegue, mais ou menos olhando para a rede de haplótipos, ter uma noção do que é compartilhável ou não, tá? Não vou ficar explicando aqui esse trabalho, mas eu fiz mais ou menos assim com base em bacias hidrográficas. E o que eu fiz? Eu peguei aqueles haplótipos e coloquei no mapa. Mas você não vai pegar a rede de haplótipo e tacar no mapa, não. Não é isso, tá? A rede de haplótipos tá ali e você tem dentro de cada haplótipo a geografia. Aqui, você vai ter que pegar uma tabelinha no Excel e montar o que corresponde cada população geográfica. Por exemplo, essa população minha aqui do meio
Gente, quando você faz o trabalho, não lembro o nome da população. Ah, São Miguel do Araguaia. São Miguel do Araguaia aqui em Goiás. Ó, a gente tem 3 haplótipos distintos para esta população geográfica. Então, você vai ter que pegar, verificar quantos indivíduos tem da população que você tem, colocar para esses indivíduos, para esses haplótipos, quantos indivíduos fazem parte de cada haplótipo. Por exemplo, sei lá, a população, vou colocar aqui POP. Não, vou colocar a população, supondo que ela tem 3 haplótipos, haplótipo 1, e ela tem haplótipo 2 e 3. Ela tem 3 haplótipos, vou colocar a população feliz. E aí, eu tenho que no haplótipo 1 ela tem 4 indivíduos, no 2 ela tem 5 indivíduos, e aqui ela tem 1 indivíduo. Tá? Então, no total, você tem uma população que tem 10 indivíduos, mas esses 10 indivíduos têm constituições genéticas diferentes, aqui caracterizadas por 3 haplótipos. Então, agora eu posso fazer um gráfico desses haplótipos. Vou pegar para cada um, então, desses haplótipos aqui, vou fazer um gráfico. Você pode fazer um gráfico em pizza, e aqui você teria o seu haplótipo. E aí, lá na população de São Miguel do Araguaia, que foi meu exemplo, eu colaria em cima esse gráfico aqui, tá? Para o haplótipo dessa população. Aí, supondo que a população, sei lá, Alegre, tenha também os haplótipos 1 e 2, mas ela também tem, ela não tem o haplótipo 3, ela tem um haplótipo 4. E aí ela tem, sei lá, aqui no haplótipo 1 ela tem 2 indivíduos, aqui ela tem 2 indivíduos, e no haplótipo 4 ela tem 6. Deixa eu deixar essa população feliz aqui de cima, só para vocês entenderem que é diferente. Uma coisa é a rede de haplótipo, outra coisa é o mapinha. Então, vou selecionar aqui, vou fazer um gráficozinho bem de boa. E... ah, eu peguei a população Alegre, mas não tem problema não. E aí, o que acontece? Você vai ter que colocar lá nessa população Alegre esse gráfico de haplótipos aqui. Só que note que o haplótipo 1 e 2 tem a mesma constituição. Então, eu não posso colocar cores diferentes, eu tenho que colocar a mesma cor para a pessoa bater o olho e falar, caramba, essas populações elas são compartilhadas. Então, por exemplo, aqui o meu haplótipo 1 foi azul, então eu vou ter que vir aqui e colocar no haplótipo 1 azul. Tá vendo? E aí o haplótipo, só que aqui tá trocado. Então, peraí, deixa eu fazer certinho. O haplótipo 1 vai ser o azul. O haplótipo 2 vai ser o laranja. Que claramente não é o mesmo laranja do coisa, mas eu não tô achando laranja oficial. Mas o que eu quero só mostrar pra vocês é que tem que ser a mesma cor. Porque quando eu olhar aqui nesses dois haplótipos, nessas duas populações, porque aqui são os haplótipos que constituem a população, eu vou falar, caramba, olha só, a população feliz e a população alegre, elas compartilham haplótipos. Se elas compartilham haplótipos, quer dizer que está tendo troca, ou houve troca, né, quando se fala de filogeografia. Então, será que tem fluxo gênico? E assim a gente vai avaliando, beleza? Faça a interpretação do network, vendo quais são os haplótipos que são compartilhados entre as populações. Primeiro, ver se tem haplótipo compartilhado, se não tem haplótipo compartilhado, se as populações que compartilham haplótipos são próximas geograficamente falando, se elas não são próximas, se são próximas e compartilham haplótipos, será que o FST é baixinho dessas populações? Então, assim você vai conseguir costurar bem o seu resultado. Faz uma tabela, coloca a diversidade haplotípica e o número de haplótipos. Então, a gente espera que tenha uma diversidade haplotípica maior se eu tenho maior número de haplótipos distintos por população, e assim por diante.